A paz do Senhor Jesus. Há um pedido para as crianças já dirigirem para o salão. Aproveitando que você está em pé, já quero convidá-lo para juntos nós lermos a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Estou imensamente feliz em retornar a essa casa depois de muitos anos. Já fazem muitos anos que eu passei por aqui. Fazem muitos anos. Eu era quase adolescente naquele tempo. Uma alegria rever o senhor, pastor Ezequiel. Que Deus te conserve assim, com muita saúde, com muita graça, com muita força, com muita unção e com muito poder de Deus. Presbítero Rodrigo, obrigado pelo honroso convite. Obrigado por permitir que eu faça parte desse tempo tão especial na vida de vocês. Ao Edson Marcos, Deus te abençoe, Edson. Me ajude aí, tá? Uma alegria. Aos obreiros desta casa, Deus os abençoe. Continuem os honrando e prosperando na vida de vocês. Trago o abraço do povo do Parque Ouro Verde para vocês. E minha esposa, só justificando, nós estamos em congresso lá, congresso de jovens. Então foi uma batalha eu abrir esse espaço, ou ter esse espaço por eles. Mas louvamos a Deus que aqui estamos. Leiamos a palavra de Deus. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para... Volte lá, querido. Permaneça no 21. Isso, 21. Marcos 8, a partir do 22. Perdão. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Permaneça aí. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos e o fez olhar para cima. Ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, e nem o diga a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntaram aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens quem eu sou? Amém, queridos. Pode se assentar, por favor. Eu estou duplamente feliz nessa noite. A primeira delas é ter o privilégio de pregar a palavra do Senhor. E a segunda delas é encontrar aqui um Romildo. Não é raro, é o meu xará. Comumente eu não encontro Romildo. Feliz, Romildo. Só para a sua alegria e para a minha alegria, deixa eu dizer para você o que significa Romildo na língua germânica. Escute isso: famoso na batalha, ou glorioso na batalha. Então, permaneçamos na batalha, vivendo a glória de Cristo Jesus. Amém? Eu vou pedir a atenção de vocês que olhem para mim. Eu sei que a imagem não é boa, não vai ajudar muito,
Mas por favor, olhe para mim. Eu tenho uma palavra profética para vir de vocês. Meu tempo é pequeno, mas eu vou usar muito bem esse tempo. A gente tem 4 evangelistas que compõem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas, eles de forma minuciosa, detalhada, eles pontuam 35 milagres que Jesus realizara no período em que estiver a terra. Esses foram o que eles puderam alcançar, registrar, pormenorizar. Esses 35 milagres, eles não contam as multidões que por alguns momentos Jesus estendia as mãos e os curavam. Era impossível que eles pudessem fazer registro disso. Mas pontualmente nos 4 evangelhos nós vamos encontrar 35 milagres realizados por Jesus. Dentre estes 35 milagres, nós teremos aqui 5 cegos curados. Ao longo da caminhada de Jesus, em lugares distintos, em momentos distintos, a pessoas claramente distintas, Jesus realiza o milagre de curá-los, restaurando-os da cegueira. E por que é que eu fui ler exatamente a cura do cego de Betsaida? Porque em particular, muito especialmente, esse é um milagre aos olhos humanos, pela razão, pela nossa capacidade de compreender as coisas tangíveis, físicas, palpáveis. Ele é impressionante no olhar técnico e humano. Primeiro, pelo lugar que Jesus está. Aonde está Betsaida nesse período de Jesus? Porque não está mais. Está à margem do lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia. Lembrando que não é mar, é lago porque é água doce, mas tem características de mar. E o que há nesta Betsaida? Bem, primeiro a gente vai começar pela origem do seu nome. A etimologia da palavra Betsaida é casa ou lugar do peixe. Porque a profissão promissora e a fonte de renda desta pequena cidadela ou uma aldeia é a pesca. Mas existe uma outra fonte também que sustenta esse povoado, que é a produção de vinho. Pequenas fabriquetas de vinho que faz com que a economia daquele lugar caminhe como deveria caminhar. Porém, existe uma outra fonte também, essa é turística, e essa me assusta, que era um altar ou alguns altares que eram estabelecidos naquele lugar pelos arameus. Quem eram os arameus nesse período? Nômades, tribos, pessoas que caminham no deserto, que fazem tendas e que vivem dessa forma. Se instalaram em Betsaida e lá edificaram alguns altares, e dentre os muitos altares havia um aonde era a atração da cidade ou da cidadela. Era o foco do lugar, atraía muitas pessoas, lembrando-os que Betsaida é na verdade um distrito da Galileia. Então havia muita gente que vinha de Cafarnaum, da Galileia e de muitas outras cidades, para então prestarem homenagem a esse Deus, chamado Deus Boi. Por que Deus Boi? Pela característica física desse animal, pela sua força, pela sua robustez,
mas especial pelo chifre. Não era um boi comum, possivelmente um búfalo. E havia no centro desse lugar esse altar. E os 4 evangelhos narram que Jesus não fora muitas vezes nesse lugar, senão por 2 vezes. A primeira delas foi à margem do lugar. Não se chegou ao centro desse povoado. Ele vai à margem e lá ele faz aquele milagre que nós chamamos de milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas ele não entra nesse povoado. Essa é a única vez que Jesus entra. E ao entrar, algumas coisas estranhas ocorrem. A primeira delas é que de imediato um grupo de homens trazem para Jesus um cego. E quando a Bíblia fala cego, é possível que ele tenha visto, porque senão ela é muito categórica, como no capítulo 9 de João, cego de nascença. Se a Bíblia não vai dar esse respaldo, esse cumprimento, essa informação, é porque de fato esse homem um dia viu. Mas a realidade dele é que ele é cego. O presente momento, esse homem é cego. E cego mesmo, de não ver nada, de não ver vulto, de não ver focos de luz. É cego. A gente não sabe a razão, porque se é resultado de uma doença, é resultado de um acidente, é resultado de um problema neurológico. Não se sabe. E não importa saber. Esses homens então trazem esse homem e diz a Jesus: o senhor pode tocar nele? Eles não perguntam se Jesus quer curá-lo. Eles não perguntam se Jesus tem interesse em parar a sua caminhada, percebendo que Jesus está de passagem. Eu li que ele vai caminhando e ele está de passagem nesse lugar. Por alguma razão, e a razão era essa: Jesus está de passagem. E eles então, volta para o versículo 1 para a gente, vamos caminhar junto. Versículo 22, perdão. 22, 8 e 22. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe: toque nele. Toque nele, Senhor. E Jesus faz alguma coisa estranha que comumente não faz. Porque de todas as curas que Jesus realiza, ou quase todas, ele toca. Algumas ele faz questão de tocar, outras ele faz questão de abraçar, outras ele faz questão de dialogar, conhecer um pouco o histórico dessa pessoa, saber um pouco sobre ela, contar um pouco dos seus temores. Não que ele queira ouvir isso para curar, é que ele é assim. É assim que ele age. Há uma situação em que Jesus dispõe aí na casa de um certo centurião: se eu vou lá na tua casa, teu servo está enfermo? Está. Está prestes a morrer? Está. Então eu vou. Não, senhor, não precisa ir. Eu sou um homem de autoridade e conheço isso. Eu tenho gente ao meu dispor. Se eu disser a elas vão, elas vão. Se eu disser vem, elas vêm. Então não precisa. Libere apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Jesus então libera a palavra. No momento exato em que ele libera a palavra, esse homem entende de lei, mas entende também de uma questão cronológica, de hora. Ele entende que a hora que Jesus libera a palavra, o servo dele é curado. Então todos os milagres que Jesus faz, ele tem uma singularidade, uma particularidade, uma personalidade única para aquela pessoa. Ele não é repetitivo, ele não é metódico, ele não depende de resultados externos para realizar o milagre. Ele não precisa de gente ovacionando o seu nome para que ele seja quem ele é. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem, e ele sabe o que é capaz de fazer. E o que Jesus faz? Retira este homem
do vilarejo. Há alguém que vai dizer que ele avança mais ou menos uns 100 a 120 metros do lugar. Da onde está o grupo? Aonde estão as pessoas? E a expectativa de alguma coisa acontecer. E lá ocorre o que eu quero ministrar para vocês. Versículo de número 23. E tomando o cego pela mão, acompanhe comigo. Jesus pega o cego e faz a vez daqueles homens e vai o levando. E ele disse: não está bom por aqui, Senhor? Não, mais um pouco. Mais um pouquinho, vamos caminhar um pouco mais. E ele vai caminhando com esse homem. E vai caminhando. Escute, enquanto Jesus, olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Enquanto Jesus caminha, não é uma questão de apenas andar. Não trata de espaço físico. Não se trata de uma metodologia para ver se as coisas vão acontecer. Enquanto Jesus caminha com este homem, ele vai visitando o coração dele. Ele vai sondando o interior daquele homem. Ele não vai entrevistar este homem, perceba. Mas ele já vai fazer uma retrospectiva no interior deste homem, conhecer o seu passado. As causas que levaram este homem a ser quem ele é e a estar como está. Os porquês. O que de fato ocorrera para chegar nesse tempo. Ele vai caminhando com esse homem e chega numa determinada distância. A questão não é o cego distanciar-se das pessoas. A questão é Jesus ter uma particularidade com este homem. Há coisas que vão acontecer no anonimato comigo e com você. Há coisas que ele não vai operar na multidão. Há coisas que ele vai fazer não nos grandes congressos. Há coisas que ele não vai fazer no meio da multidão ou em um alvoroço de pessoas. Há alguns tipos de milagre que ele vai fazer na particularidade. Só ele e você, eu e ele, você e ele. A minha esposa orou por muitos anos, frequentou muitos congressos. Um mal que lhe acompanhava por mais de 15 anos. E ela foi num culto de mulheres dizendo: hoje eu vou ser curado. E naquele culto de mulher não aconteceu nada. O que aconteceu foi que uma irmã bate a costa dela e diz: minha irmã, em particular, o Senhor me disse que esta noite Ele vai te curar. Não é aqui, não é na multidão, não é no congresso. Não estou dizendo que não acontece no congresso, eu estou dizendo que existem alguns tipos de milagres que é na particularidade. Sabe o que aconteceu? Naquela madrugada, Jesus a visita, toma pela mão, convida para ir ao banheiro. E ela vai, e ela sangra na visão que ela está tendo. E nesse sangramento Jesus disse: a partir de hoje, tudo que você tinha de mal está saindo, está saindo, está saindo, está saindo. Sabe quantos anos fazem isso? 2 anos. Sabe quantos exames ela fez para constatar com a própria médica que fez os exames, que já tinha cirurgia marcada? Inúmeros deles. E a médica pega os documentos e diz assim: eu não estou entendendo nada. Quem fez essa cirurgia em você? Porque aqui tem um risco tão sensível, mas tão profundamente sensível, que bisturi humano não é capaz de fazer. Eu venho nesta noite pregar para você que Jesus ainda continua fazendo milagre. Jesus faz algo estranho de novo. É a segunda vez que Jesus faz isso. A primeira vez Jesus cospe no capítulo 9 de João, no lodo, na terra, perdão. Pega um punhado de barro ou de terra, cospe, mexe, faz um olho no sujeito, faz um olhinho, porque, segundo a história, ele não tinha sinais de olhos. Havia apenas uma pele que cobria. O globo ocular não existia. Jesus faz os olhinhos de barro e manda lavar. E nesse percurso em que ele vai lavar, quando ele lava, ele volta enxergando. Ou seja, ele não restaurou a vista, ele criou os olhos dele.
A gente não tem noção quando a gente canta que Jesus é maravilhoso. A nossa ideia capta a palavra maravilhoso como bem vestido, bem perfumado, um bom penteado, uma boa aparência física, um estereótipo bonito. Não tem nada a ver com isso. O maravilhoso aqui é alguém que faz milagres assustadores. Porque a palavra poder de maravilha é fazer alguma coisa que não existe existir. Não tem perna, então vai ter. Não tem olho, então aparece. Não tem dente, então bota dente nele. A Cristiane, minha esposa, orou para uma senhora. E essa mulher tinha ferro na perna. Uma perna doente, que possivelmente ia ser amputada. Ela ora para essa mulher na cidade de Arapongas. E quando essa mulher vai ao médico, o médico quase tem um surto, porque ele pergunta para a mulher quem tirou o ferro e colocou ossos. Isso é um milagre de maravilha. É surpreendentemente até para quem de fato lida com isso. A medicina se assusta, a ciência endoida por conta de um resultado como esse. Jesus agora faz diferente do que fez com o cego. O cego, ele faz um lodinho e monta no espaço que possivelmente não tinha olhos. Agora ele cospe. Ô pastor, eu não ia querer um milagre desse. Eu quero um milagre desse. Pode cuspir, senhor, dar tapa, bofetada. Que importa? Isso é um milagre, meu irmão. Você tem ideia do sofrimento desse homem? O ser estigmatizado, marginalizado, ridicularizado, menosprezado. Jesus agora cospe no olho daquele homem e pergunta a ele: você está vendo alguma coisa? Vai para o versículo de número 24. E levantando os olhos. Por que levantando os olhos? Escute isso. O deficiente visual, geralmente o globo ocular é para baixo, ou retina, ou o que você queira entender assim, que não tem força para levantar esses olhos. É exatamente a razão da cegueira por conta disso. Há um mecanismo no cérebro que não faz com que o olho dessa pessoa, do deficiente, ele tenha força para se sustentar. E quando Jesus cospe e diz: e agora? Ele faz assim. Era assim, ó. Faz assim. O que você vê? Ele disse: eu vejo homens. Que uma boa notícia. Que bom. Mas e aí? Só que eu vejo os homens que parecem com árvores. E árvores que andam. Há uma distorção aqui. Primeiro, que homens não é árvore. E árvores não andam. Está estranho. Aí você deve estar perguntando assim: meu Deus, Jesus, agora faltou autoridade. O céu falhou com ele. Ele vai precisar usar outros métodos, porque o método inicial não funcionou. Não foi funcional. Não. Escute isso. É uma tratativa com esse homem. Primeiro, a particularidade dele de tirar da aldeia é porque esse lugar em que esse homem está foi exatamente o lugar que construíra esse homem. Jesus amaldiçoou 3 lugares. Escute, Jesus, ele libera uma palavra dizendo que essas cidades não se sustentariam mais, por pelo menos uma razão delas. Quais? Ou qual? Dentre muitas. Não creram em Jesus e na sua palavra. A primeira delas, Cafarnaum. A segunda dela, Corazim. A terceira dela, Betsaida. Esse lugar é um lugar de incredulidade, de dureza de coração e de foco distorcido da realidade dos fatos. O lugar que esse homem foi criado, foi construído, é exatamente o que ele é. O lugar o construir assim. E para Jesus fazer um milagre em mim, você, ou uma transformação, em alguns momentos ele vai nos retirar de ambientes como esse. Ambientes hostis. Mas não só hostil, mas ambientes que não professam Cristo como Senhor.
Ele pode fazer um milagre? Sim, mas a ideia não é fazer um milagre, mas a ideia é retirar esse homem desse ambiente. E ele pergunta de novo: você vê? Eu vejo homens e que parecem árvores, e que árvores que andam. Olhe para mim, irmãos. Eu sei que talvez o que eu vou dizer possivelmente vai te chocar, como me chocou. O que Jesus faz aqui é um processo de regeneração neste homem. O papel que o Espírito Santo faria, ele, Jesus presente, como muitas vezes antecipa isso, ele vai lá no recôndito da alma deste homem. Escute, o que é alma? Alma é sentimento, é razão. E o sentimento deste homem e vontade, e o sentimento deste homem, a razão deste homem e a vontade deste homem está doente. O problema dele não é do lado de fora. A doença dele não é apenas o seu estereótipo. Não se trata apenas dos olhos. Esse homem é um homem doente por dentro. Há uma doença que atinge o ser deste homem, o real homem que aqui dentro é, e há. E não basta curá-lo apenas do lado de fora, porque seria alguém enxergando doente. Não é mais um cego doente, é alguém enxergando as coisas, mas doente com a realidade das coisas. Jesus vai tratar como trata eu e você. Há tempo em que Ele quer trabalhar dentro de nós. O problema não é do lado de fora. O problema não são pessoas. O problema não é emprego. O problema não é falta de dinheiro. O problema não é casamento. O problema não é a realidade que eu vivo socialmente. O problema é dentro de mim. Há uma insatisfação em mim. O sujeito tem casa, tem carro, tem emprego, mas por que está triste? Por que está batido? Por que está desesperançoso? Por que está incrédulo? Por que está desconfiado? Por que não chega a um processo de adoração? É um membro que tem uma carteirinha, que tem uma credencial, é apenas isso. Mas dentro dele não há alegria, não há contentamento, não há realização. Há um vazio, há uma necessidade que urge todos os dias buscando. Toma pinga para ficar melhor, vai fumar, vai consumir droga, escuta um modão para satisfazer a sua alma. Sabe, alguma coisa vazia dentro de nós, e que é um espaço. Jesus quer curar esse homem do seu histórico, do seu passado. Tem gente que está aprisionada ao passado. Gente porque sofreu, gente porque perdeu um parente, gente porque perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu o emprego. Gente que não vive mais tão bem como vivia, não tem o que gostaria de ter, não é quem gostaria de ser, está infeliz. E não existe felicidade maior, contentamento maior, paz acima de tudo do que ter Jesus. Jesus chega no cenáculo, ou no espaço, perdão, onde tem discípulos, aqueles que Ele confiou a palavra, aqueles que Ele confiou a igreja, tolhidos, com medos, assustados, enclausurados. Jesus entra naquele ambiente sem bater na porta e libera uma palavra para eles. Você deve estar pensando, já sei. Ele liberou a palavra: galera, tem casa própria hoje para você. Foi isso, né? Eu trouxe aqui a chave de um carro, e olha que carro para cada um, hein? Vai estar feliz o carrão da hora? Não. Galera, eu tenho uma boa notícia para vocês: um emprego top. Não. Essas coisas são importantes, mas não é tudo. Não adianta ter carro, não adianta ter casa boa, não adianta ter roupa boa, não adianta fazer viagens internacionais, não adianta comer nos melhores restaurantes se não tem paz. Jesus libera uma palavra e diz: paz seja com vocês. Coloca a mão no coração, por favor, irmãozinho.
você vai entender o que Jesus está dizendo. Ele não está liberando apenas um jargão, uma palavra de efeito. Não. Ele está dizendo que haja conforto, que haja segurança e que haja prosperidade sobre vocês. Levante a mão para o céu. Diga: eu tenho a paz de Jesus. Eu tenho a paz de Jesus. Ah, Jesus amado, Pai das coisas. Há uma unção poderosa. Uma unção poderosa sobre este lugar. Aleluia! Aonde estão os adoradores? Enquanto prego, o Espírito Santo está atuando no seu coração. Está dizendo a você: filha, filho, você me pertence. Eu sou teu Senhor. Eu tenho o que você precisa. Eu tenho o que você necessita. Tudo que você precisa eu tenho para te dar. Eu vou resumir para fechar. Jesus, ele não apenas passa pelo sentimento, pela razão e pela vontade desse homem. Ele não precisa mais ouvir dele, porque ele não o chama para uma entrevista. Percebe que Jesus não tem diálogo com esse homem, apenas perguntando a ele se ele enxergou ou se está vendo. Porque ele sonda o coração e ele vai na parte mais íntima do ser, na parte mais profunda, minha e sua. Nós somos constituídos espírito, alma e corpo. Antes que ele cure o meu corpo, antes que ele restaure as minhas feridas físicas externas, ele quer me curar por dentro, de traumas, estigmas, marcas de gente que foi espancada pelo pai, abandonado pelo pai, abandonado pelos pais, gente que foi abusada, gente que o casamento não deu certo, gente que tem histórico de doença na família e que fica aterrorizado, com medo que pode ser a próxima vítima, gente que vive debaixo de um medo, gente que acredita que os pais não deram certo, que o casamento não deu certo, que a família é uma família de alcoólatra e que eu vou ser vítima disso também. Ele está curando esse homem dos traumas vividos. Ele vai trabalhando, ele vai descendo e desce e vai subir, perdão, porque está no ponto mais alto. Espírito. O que é o espírito? Quais são as faculdades do espírito humano? Escute isso: fé e consciência. Se essas faculdades estão adormecidas, elas não têm a capacidade e a sensibilidade de entender os propósitos de Deus. Aliás, não tem nem a percepção da presença dele. Porque é exatamente fé e consciência que capta, que sente, que percebe a presença de Deus. A vontade não, a razão não, o sentimento não. Que são faculdades que estão atreladas ao corpo para a relação do mundo exterior. O espírito deste homem está adormecido, está enclausurado, está manietado, está travado. Não há razão de viver. Por que é que as pessoas se suicidam? Por que é que um jovem de 18 anos, que tem um carro, que tem um bom emprego, que tem uma namorada linda, que tem uma família boa, vai se suicidar? Qual a razão disso? Como se explica um milionário que tem tudo por lá de um prédio? É porque o que mais? A essência do homem está aprisionada. O que de fato, onde Deus visita, onde Deus atua, onde Deus fala, onde Deus opera, onde Deus ministra, está aprisionada. E estando aprisionada, o ânima não tem razão mais. Não importa mais se tem carro importado, se tem apartamento de luxo, se tem arte, nada disso tem importância. Porque a essência da vida não tem mais sentido, está preso. Não basta curar os olhos desse homem, liberá-lo da aldeia, porque ele vai ser
novamente aprisionado, um prisioneiro da sua realidade. Jesus visita o espírito desse homem. E quando Jesus vai, irmãos, Jesus, você já sentiu a presença de Deus, aquele impacto que você tem, o desejo de pular e correr, de virar pirueta? Irmão, nós vamos terminar 8h30. Irmão, quando Jesus toma o ambiente, não tem 8h30, não tem 8h40, não tem 9 horas, não tem 10 horas. É a presença dele, é Ele agora ministrando e falando. É Ele querendo curar, é Ele querendo restaurar, é Ele querendo levantar, é Ele querendo edificar. E quando visita, ele escute isso, ele faz o que o Espírito Santo hoje atua. Ele regenera o homem interior. O que é regeneração? É restaurar o espírito. Como se restaura o espírito? Que jeito? Pergunta para ele. Quais os elementos que ele utiliza? Pergunta para ele. Ele vai e restaura. O homem inteiro está quebrado, despedaçado, destroçado, arrasado, aprisionado, sufocado. Ele, olha o que ele faz nos discípulos. Depois de dar paz, ele sopra. E a Bíblia diz que o sujeito se enche de alegria, de coragem. Ele está fazendo isso com esse homem. E quando assim o faz, de novo, versículo 25. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos. Em 2 etapas. Jesus perdeu a força aqui, precisa de uma ajudinha extra. Não, esse período era o período processo de transformação. Porque a visão desse homem é distorcida, é míope, é deslunetada da realidade. Além de ver homens, árvores em forma de homem, homem em forma de árvore, ele vê a árvore que anda. Ele vai viver desse jeito de novo. Não basta enxergar as coisas distorcidas. Não basta ver e não ver nada. Não basta ver e não distinguir o que está vendo. Põe as mãos sobre ele, fez olhar para cima de novo. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Quem você está vendo agora? Eu estou vendo Pedro, eu estou vendo André, Felipe. São meus amigos e garotos que a gente conviveu juntos quando era adolescente. Lembrando que Pedro, André e Felipe são oriundos de Betsaida. Saíram de lá, eram adolescentes, viviam juntos. Esse eu estou vendo, mas está vendo a história. Mas quem é esse? Esse que é Pedro. É Pedro, pela voz eu consigo distinguir. Eu conheço desde a adolescência. A gente brincou de carrinho junto, jogou bolinha de gude, jogou futebol no campinho. Está vendo? Estou. Mas a visão não é apenas a visão, é a restauração. Tanto que eles não entram mais na aldeia. Esse não é mais um lugar para você. Depois de transformado, há lugares que você não deve ir mais, não deve conviver mais, não deve nem sequer passar perto disso. Há lugares que Jesus nos tira e não devemos voltar mais lá. Há coisas que Ele tira de nós e a gente não deve buscar na caixa de lixo de novo. Ele nos libertou, transformou nossas vidas. Vida nova, olha para frente, caminha agora. Você está restaurado não apenas do lado de fora, mas do lado de dentro. Você agora conhece os céus do lado de dentro. Eu quero orar com vocês. Pastor, o senhor vai orar por cura pelo povo? Eu passo a vez para o senhor. Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar com vocês. Olha para mim, irmãos. Olha para mim. Eu não sei como está a sua vida. Eu não o conheço. Eu não convivo com você. Não precisa. Mas se em algum momento você foi tocado por essa palavra, talvez uma enfermidade que te incomoda,
Talvez uma situação que está tirando sua paz, e você vem apenas um corpo físico aqui, nada mais. Eu gostaria de convidar você a vir à frente para a gente orar. A gente fazer um clamor a Deus. Vai gritar por Jesus e dizer: Senhor, entra com providência sobre as nossas vidas. Alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus, ou que precisa aceitar Jesus como Salvador? Então eu quero convidar você que está enfermo, você que está vivendo, passando por um momento difícil. Pastor, eu não estou sentindo mais nada, estou um tijolo, eu estou um concreto. Pois é. A restauração tem que começar do lado de dentro. Venha, irmão, venha mais para frente aqui, pode chegar mais. Alguém para reconciliar com Jesus? Você que se afastou e que tem sentido o reflexo disso, isso tem pesado sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu quero convidar você. Aleluia. É noite de restauração. É noite de restauração. Ora bachomberebago. Enquanto o ministro Jesus está curando, enquanto o ministro Jesus está restaurando casamentos, restaurando famílias, restaurando comunhão, restaurando adoração. Podemos orar? Podemos orar? Aos irmãos que estão atrás, por favor, estende as tuas mãos nessa direção. Aos que estão à frente, estende as mãos nessa direção. Aleluia. Pai, ministramos tua palavra. Não houve invencionice, distorção das escrituras. Pregamos tua palavra. Falamos dos milagres que o Senhor realiza na vida de um homem, de uma mulher. E hoje eu tenho aqui os teus filhos diante do altar. O Senhor conhece as necessidades deles. O Senhor sabe a profundidade da sua dor, do seu sofrer. O Senhor sabe que de fato pesa sobre eles, quais as dificuldades que têm enfrentado. Então eu oro hoje ao Senhor. Entra com providência, meu Deus. Tu és um Senhor que realiza milagre. Não tem nada impossível para o Senhor. Não tem cego, não tem morto, não tem mudo, não tem surdo, não tem aleijado, não tem paralítico. O Senhor faz o milagre em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação. Então eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Ministro uma visão mais ampla, um olhar mais profundo, um olhar além das circunstâncias, das adversidades e do que apenas lhes cercam fisicamente. Que eles consigam ver que tem um Cristo soberano que opera e que faz milagre e que está presente constantemente ou diuturnamente em vossas vidas. Abre os nossos olhos para que nós enxerguemos as tuas maravilhas. Nos faça ver além, nos faça ver além das circunstâncias, nos faça ver além do impossível ou do possível, nos faça ver o impossível, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.